Ó, eu vou tentar explicar aqui assim, ó, o que que é uma quebra de estrutura. Uma quebra de estrutura, ela nada mais é do que uma quebra de continuidade do movimento. Então, se a gente analisar, por exemplo, a gente vai ver que aqui, ó, ele arma, ó, ele vinha, eu vou até fazer o anterior, pra você entender. Isso aqui é 60 minutos, um gráfico de 60 minutos. Então, o gráfico de 60 minutos, ele veio, ele voltou e ele rompeu. Logo, fundo validado. O que é que precisa para esse topo ser validado? Ele fazer um pullback aqui, deixar um novo fundo e romper aqui. Se ele vem só fazendo fractais, não adianta de nada. Então, o que a gente tem aqui? Um fundo que, se perdido, ele quebra a tendência. E aí a gente vê que, assim, ele perdeu, certo? Então, quando a gente analisa aqui, ó, ele perdeu essa tendência aqui que ele vinha de alta. Ele perde aqui, ó. Ele faz isso aqui, ele perde aqui, volta, mas não captura na melhor localização. Mas aqui, ó, a partir do momento que ele rompe aqui, ó, ele perdeu. Logo, eu esperava, por exemplo, aqui para poder vender, nessa região aqui, ó. E aí, obviamente, que tendo as formas de entrada. Quando ele perde aqui, ele deixa como novo topo essa região. Aí ele volta, faz um pullback, aqui é o novo fundo. O fundo, porém, ainda não validado, mas ele rompe novamente. Opa, então essa linha que era daqui, ó, da quebra dos 60 minutos, 60 minutos agora da tendência de baixo, o topo é esse aqui. Ele não pode perder essa região. Aí a gente vê que ele perdeu, ele rompeu. Quando ele rompe, ele mostra que aqui foi o último fundo validado e essa região toda aqui vira uma região de captura de liquidez. Então o mercado, ele tinha essa região aqui de captura de liquidez para vender, até que perca, continue aqui, né? Então você vê que ele realmente subiu, ó, ele sente, volta, ele sente, volta, e essa região aqui embaixo para comprar. Então quando a gente olha para 60 minutos, a gente tinha isso aqui, ó, esse range. Beleza. Aí a gente continua e vê o quê? O mercado ele precisa perder aqui, ele perdeu aqui, né? Quando ele perde aqui, ele perde nesse movimento aqui, ele deixa um novo fundo. Então essa linha daqui, quando ele rompe aqui, ó, ela é puxada daqui para aqui. Logo, a tendência de alta que os 60 minutos vinha, ela é perdida quando ela perder isso aqui. Ele veio nesse movimento aqui, ó, e eu não considerei porque ele não fechou abaixo. Então eu considerei realmente que ele quebrou nesse movimento aqui, ó. Então quando ele faz isso aqui, ó. E aí ele quebra essa tendência de alta que ela vinha, né? Ele quebrou. E aí o que a gente espera? Quando ele quebra, ó, região de captura de liquidez, até romper esse topo, ele é considerado. Ele vem, captura a liquidez, captura uma vez, entrega uma parte, captura de novo, entrega novamente, mas não rompe aqui. Se ele rompe aqui, que era o último fundo validado, então todo esse movimento que ele fez aqui, ó, são fractais. Por quê? Porque ele só é invalidado, essa aqui em cima agora, quando ele perde aqui, ó. Aí ele é validado isso aqui, né? Eu devo estar te confundindo tudo. Então pronto, esse aqui é o fundo dos 60 minutos, que para perder a tendência de alta, ele precisa ser perdido daqui, ó. No mais, é a tendência vigente, é a tendência de alta dos 60 minutos. Quando ele rompe, então todo esse movimento aqui, ó, são fractais. Enquanto ele não perder isso aqui, ó, a tendência de alta. Só que quando ele faz essa tendência de alta, ele lembra que ele tinha quebrado aqui, ó. Então quando ele quebra aqui esse topo, a gente aguarda dentro dessa região aqui, ó, uma captura de liquidez. E ele fez. Fez uma vez, defendeu nessa região de trava, 7.040 provavelmente. Veio de novo, defendeu nessa região de trava, subiu, deixou vários topos aqui agora e veio aqui de novo dentro da região de captura de liquidez. Outro ponto de captura de liquidez que eu considerei aqui já era uma região de captura de liquidez e a tendência de secundária, enquanto não perder esse fundo aqui, ela é validada. Só que quando eu olho aqui, ó, na intermediária, o que que eu enxergo? Que nos 60 minutos, se eu considerar ondas, né, ele tá fazendo uma onda complexa aqui, então ele teve um movimento de impulsão, a gente acredita talvez nesse movimento para voltar subindo, só que tá vindo de forma complexa. Então o que que eu enxerguei? Tinha um canalzinho aqui, uma possível bandeira, tanto que a gente comprou aqui, né? Entregou só aqui e depois não encaixou no dia e foi embora. Mas eu enxergo também essa questão intermediária. Então, dentro dessas fractais, a gente também houve aí uma quebra de movimento, ó. Então, logo, eu tracei essa região como uma região de captura de liquidez, como uma região de captura de liquidez intermediária. E aí, é por isso que aqui, ó, era uma compra muito boa visando esse movimento. É por isso que eu comprei lá na Zero Market visando esse movimento aqui, né? Ele tem aqui agora, ó, muita liquidez, muita liquidez. Então a gente tem aqui esses movimentos aqui, ó, de possível trava. Deixa eu até enxergar. Eu preciso até olhar se ele não tem uma quebra nos 60 minutos, por exemplo, aqui. Mas aqui, ó, é uma região de uma captura de liquidez muito grande. Aqui é uma região que ele pode sim defender. Então, traçando daqui até aqui, deve ter um 7.640, um alvo desse movimento aqui. A POC dessa congestão, né? Dessa congestão aqui, principalmente dessa última aqui. Então aqui ele tem sim. Só que a tendência real é de alta. Enquanto ele não perder esse fundo, os 60 minutos aí é alta e ele só tá
nisso aqui, ó. Pode reparar que os melhores pontos de compra são, ó, extremidades, sempre. Melhor ponto de venda, melhor ponto de compra. E a gente encontra aí, pode-se dizer, um mercado aí congestionado, né? A gente pode encontrar aqui, ó. Isso aqui, então, pontos de venda, melhores pontos para compra. Aí a gente olha, ele ficou devendo ainda a captura aí do diário, né? Que foi nessa região aqui, provavelmente. Ele não veio dentro dela, não sei se é essa região, ou se é mais pra trás, pode ser mais pra trás também. Ele ficou devendo a captura do diário, e aí, enfim, dentro desses movimentos ele vai deixando algumas capturas aí sem fazer, né? Que é o que a gente deixa aí mapeado pra continuação do movimento. Enfim, vídeo longo aqui. Agora você não entendeu, pai? Aí lascou. Aí lascou. Ó, essa porra aqui, aí ele valida esse fundo aqui. Então, quando ele rompe aqui, ele valida aqui. Se ele perde aqui, então se ele faz o movimento contrário, ele tá aqui, a gente tá esperando esse movimento aqui, ó. Certo? Se ele faz esse movimento assim, ó. Ele rompeu, ele vem, ele pivota, pega essa liquidez aqui, mas não rompe e perde aqui, ó. Essa região todinha aqui, ó. Ela se torna uma região de captura de liquidez. Por enquanto, tendência de alta até esse fundo ser perdido. Enfim, bora!